Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá de hoje, porção Shoftim, que significa juízes, está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, verso 18 a 21, verso 9. Temos Haftará em Isaías, capítulo 51, do verso 12 até capítulo 52, 12. E Haftará na Brit Hadashah, Novo Testamento, Mateus, capítulo 3, versos 1 a 17. Leamos então o início da nossa porção de hoje. Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, verso 18, que diz assim: Juízes é o nome da porção, Shoftim. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, que Adonai teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá Adonai teu Deus. Queridos, essa porção se resume em uma única palavra, qual seja justiça. Justiça. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá Adonai teu Deus. Qual é o conceito bíblico de justiça? Nós temos o conceito bíblico de pecado. O conceito bíblico de pecado está em 1 João, capítulo 3, verso 4. Pecado é a transgressão da lei, transgressão da Torá. Ou seja, quem fala que a Torá foi abolida, não tem nem como conceituar o pecado, porque pecado é a transgressão da Torá. Isso é um conceito bíblico. Existe também um conceito bíblico, não o meu conceito, não o conceito do Rabino A, do Rabino B, nem do Rabino C, mas um conceito bíblico de justiça. Qual é esse conceito e qual é a referência desse conceito? Quem sabe me dizer? Obediência à lei. Abra, por favor, em Deuteronômio 6, verso 25. Aqui está o conceito de justiça. Então, como eu já disse, não é o meu conceito, não é o conceito de ninguém, mas é o conceito da própria Torá. Então, Deuteronômio capítulo 6, verso 25. Será por nós justiça quando o quê? Quando tivermos o cuidado de cumprir todos os mandamentos perante Adonai, nosso Elohim, como nos tem ordenado. Isso é, ou esse é, o real conceito de justiça. Ou seja, qualquer coisa fora da vontade pré-determinada de Adonai não se enquadra no conceito de justiça. Justiça não é algo que eu digo que é, porque na minha condição humana eu reputo isso justo, ao invés do fulano que reputa aquilo como justo, e aquilo eu digo que é injusto, e isso que eu estou dizendo que é justo, ele fala que é injusto. Ou seja, padrões pessoais. E aí está a beleza de servir ao Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, o nosso Pai, aquele que nos criou, porque somente Ele sabe o que efetivamente é bom para nós. E dentro da concepção de excelência, de vida abundante que Ele quer nos dar, Ele nos atribui também o próprio conceito de justiça. Verso 24, só para contextualizar, do capítulo 6, diz assim: Adonai nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos a Ele como nosso Elohim, para o nosso perpétuo bem. Ou seja, queremos ficar bem, queremos prosperar,
né? E a prosperidade aí, obviamente, estou sempre falando isso, ela é primeiro espiritual e que reflete no material, né? Então, queremos isso, então vamos obedecer, cumprir os mandamentos de Adonai, temê-lo para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. E aí sim, verso 25, de novo, será por nós justiça quando tivermos o cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante Adonai, o nosso Elohim, como ele nos tem ordenado. Então, queridos, aqui houve uma ordem expressa do Eterno, no sentido de constituir juízes. Né? Então, voltemos agora para o capítulo 16, que é o texto base da porção de hoje. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que Adonai teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirá, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que Adonai teu Deus te dá. Então, a justiça, somente a justiça, ou seja, as instruções, somente as instruções. Agora, como cumprirmos as instruções? Que instruções são essas? Né? Se nós não conhecermos essas instruções, né, de que adianta o conhecimento geral se nós não soubermos especificamente do que o Eterno está falando aqui em termos de justiça? E quando ele determina o estabelecimento, a instituição de juízes, é exatamente para que conduza o povo aquela palavra de condução, aquela palavra de confirmação do reto juízo de Adonai, ou seja, pessoas altamente capacitadas que o Eterno capacitou para este fim. Aqui no transcurso da porção nós percebemos os requisitos dos juízes. Na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, está permeado também de requisitos de homens de Deus, homens que foram escolhidos para conduzir o povo de Deus, né, no que toca ao funcionamento, à obediência da Torá. E aliás, nisso eu quero fazer uma observação. Eu falei outro dia aqui do Shuran Arur, e deu a impressão aqui de se tratar de uma pessoa. Às vezes nós falamos de Moisés quando nós estamos falando da Torá, ou falamos da Torá, o nosso povo, ele muitas vezes um é sinônimo do outro. Shuran Arur, na verdade, é um compêndio que significa mesa posta, ou seja, é uma mesa de comportamentos, o que nós chamamos de halahá, no sentido de moldar, trazer o povo ao cumprimento das instruções do Eterno de uma forma mais fina, mais elegante, mais pura, mais honesta. Então, é um compêndio que foi escrito por Yosef Karo, mas que hoje é utilizado em todo o mundo judaico como normas a serem seguidas. Para nós, do judaísmo messiânico, obviamente, tudo que está em consonância com a Torá, com essas instruções, nós podemos seguir sem problema algum. Nós só não seguiremos algo que seja contrário à Torá. E aí, queridos, eu olho para a Brit Hadashah, eu sempre falo isso, a Brit Hadashah nada mais é do que o funcionamento da Torá. E aí, eu estudando nessa semana, nessa porção, eu falei assim, ora, a Brit Hadashah é o Shuran Arur, é a mesa posta agora com Yeshua como nosso cabeça. É uma mesa posta, princípios maravilhosos, uma educação altamente refinada, para que possamos obedecer. Eu estou, já falei isso aqui com os irmãos, estou extraindo dentro da Brit Hadashah todos os mandamentos ali contidos,
que nada mais são do que reflexos da Torá. É óbvio. Nada pode contrariar a Torá. No conceito aqui de justiça, de reto juízo, são todas as instruções e mandamentos que o Eterno, nosso Elohim, nos dá. Então nada pode contrariar essas instruções. E quando olhamos para Brit Hadashah, nesse olhar judaico, nós conseguimos perceber manobras de copistas, manobras de sistema religioso, no sentido de tentar extraviar o conceito, desvirtuar o conceito e, obviamente, nos levar a um equívoco. Quanto mais longe, queridos, o inimigo das nossas almas puder nos levar, quanto mais longe ele puder nos levar da verdadeira adoração, do verdadeiro Elohim, do trono de Deus, mais ele ficará satisfeito. E menos comunhão teremos, menos vida abundante teremos, menos vitórias teremos. Por quê? Porque nós estamos aqui titubeando entre fábulas e conceitos reais, muitas vezes. E aí, queridos, eu percebo o seguinte: a própria palavra fala que o Eterno os entregou, ou entregou alguns, a uma disposição mental reprovável. Então a própria pessoa, ela vai criando mecanismos de vida, mecanismos de parâmetros de vida, e ela vai se justificando naquilo, mesmo sabendo, mesmo tendo ali a certeza de que tem algo que não está legal, aquilo não está fluindo, aquilo está rangindo. Nós, por exemplo, operadores do direito, quando nós olhamos qualquer dispositivo e nós percebemos esse barulho, eu falei assim: opa, tem alguma coisa errada. Então isso nos chama atenção, nós vamos para a Constituição, princípios constitucionais, e olhamos, analisamos uma lei, analisamos outra para ver se de fato tem algo errado ali. Muitas vezes tem. Aí é o momento de nós arguirmos uma nulidade, arguirmos algo que vai fazer com que as coisas voltem para o eixo. Na palavra do Eterno não é diferente. Não é diferente. Muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas nós buscamos algo para que fortaleça o meu conhecimento, o meu entendimento. Eu já sei o que a palavra diz. Seria muito mais fácil e honesto obedecer a palavra, mas eu busco subterfúgio. Ainda assim, eu busco um meio para eu não fazer. E isso, queridos, é da nossa natureza. Ninguém está imune a isso. Ninguém está isento de passar por isso, se nós não vigiarmos, se nós não atentarmos para esse conceito absoluto de justiça que está contido em Deuteronômio 6:25. Então, partindo desse pressuposto, fica fácil de eu caminhar, Ou seja, tudo eu passo pelo crivo da Torá. E aí, mas hoje nós estamos debaixo da graça e tal. Perfeito, sempre foi graça, nunca deixou de ser graça. Desde o Éden houve o primeiro pecado. O fato de Adão e Eva não terem sido exterminados naquele momento, fruto da mais absoluta graça do Eterno. Ou seja, o Eterno aplica ali o favor que Adão e Eva não mereciam, porque eles foram desobedientes. E de lá para cá, nada mudou. Nada mudou. Só que em Gênesis 3:15, o Eterno já prepara, já nos dá ali uma esperança de que tudo seria retificado por meio daquele que efetivamente pisaria a cabeça da serpente, aquela serpente que deturpou o conceito de justiça. Deus não é justo. O que a serpente fez com Eva? Foi exatamente isso, colocar dúvidas. Não, Deus não é justo. Não foi bem assim que Deus falou. Não é bem assim. Afinal de contas, Deus é amor. Deus nos ama, Ele quer a nossa felicidade. E aí nós começamos a filosofar com a filosofia romana, ou pior, greco-romana.
uma filosofia antropocêntrica, onde o eu, ele é literalmente endeusado. E aí nós violamos propositadamente o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Como assim? Eu sou o meu pastor, nada me faltará. Nós começamos a nos achar dessa forma. Não, eu sou autossuficiente. E o Eterno vem e nos quebra nisso aí, mostrando a importância do outro, a alteridade aí do outro, a importância da coletividade, a importância do corpo, sobretudo com a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente, para dizer que a serpente, afinal de contas, ela tem esse poder de deturpar as coisas, de enviesar, de pegar um conceito e torcer aquele conceito, de modo que nós pensamos que nós estamos certos e a palavra do Eterno é errada. Então, queridos, a porção de hoje nos chama a atenção. Constituirá juízes que persigam a justiça, somente a justiça, ou seja, a Torá, somente a Torá. Bom, mas e Yeshua? Bom, Yeshua já disse para todos nós, seguidores dele, ou os reais seguidores dele, que ele não veio abolir a Torá. Mateus 5, 17, 18 em diante, ele fala: não penseis que eu vim abolir. Vocês estão achando que eu vim para abolir? Não, eu vim para cumprir. Eu vim para tornar pleno esse entendimento, porque afinal de contas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e eu só faço aquilo que o Pai me ordenou. Aliás, tudo que eu estou falando para vocês não são minhas as palavras, são as palavras do meu Pai, ou seja, um representante fiel, um representante que cumpriu à altura o ministério que lhe foi atribuído, e para isso o Eterno o ungiu, o Eterno o capacitou, o Eterno o gerou para este fim. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Foi dito de Yeshua num determinado momento: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, agora ele sabe o conceito real de justiça, que não despreza o conceito inicialmente proferido, mas que dá o real sentido a esse mesmo conceito. Se Yeshua, Jesus, tivesse abolido ou pisoteado ou olvidado, esquecido qualquer filigrana, menor sinal dos mandamentos do Pai, ele não poderia ser o Mashiach, ele não poderia ter sido ungido, ele não poderia nos justificar. E aí, queridos, isso é muito sério, porque a partir desse raciocínio, o próprio Yeshua capacita os seus discípulos, os 12, depois mais um fora do tempo, que é Rabino Shaul, Paulo, os capacita para que efetivamente todo o reino seja implantado. Bom, mas antes não era reino? Sempre foi. Só que agora, com a real vontade do legislador, proferido por aquele que deu o sentido real de tudo isso, que afastou todos os conhecimentos de Rabanã, ou seja, tradição de homens, conceitos rabínicos não aplicáveis. E com isso, queridos, faço a ressalva: eu não estou dizendo que devemos desprezar conceitos rabínicos. O que eu estou dizendo é que tudo pode ser de qualquer rabino, pode ser de qualquer pessoa. Tudo que contrariar a santa instrução, tudo que contrariar a Torá, não deve ser observado. É só isso. E foi o que Yeshua fez no conceito de reta justiça, no sentido de que ele fala assim: aprendei de mim. Vocês estão aprendendo com quem? Com Hillel, com Shammai, escola A, escola B, escola C, escola D? Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas.
Ou seja, conceitos humanos, ensinamentos humanos que contrariem a Torá, esse conceito perfeito de justiça deve ser posto de lado. Descobramos o real sentido de servir ao Pai. Eu posso lhes dizer, palavras de Yeshua, eu posso lhes dizer como fazer a vontade do Pai. Porque, afinal de contas, agora eu estou lhes dando modelo, exemplo. Eu estou lhes dando o meu exemplo. E assim como eu faço, vocês também devem fazer. Essas são as palavras, em suma, do nosso mestre Yeshua, o ungido. E lá em Tito fala, aquele que diz que permanece nele, ou seja, que permanece em Yeshua, esse deve andar assim como ele andou, como ele andou. Mais uma vez, nós trazemos para a nossa vida o conceito absoluto de dependência do Pai e de obediência ao Pai. Ou seja, mais uma vez, a minha vontade, ela tem que ser negada, ela tem que ser posta de lado. E Yeshua também fala isso muito claro, aquele que não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Negar a si mesmo, gente, é exatamente essa vontade forte que nós temos de fazer as coisas fora do padrão de Deus. Isso é negar a nós mesmos. E muitas vezes, volto a dizer, nós prosseguimos, sabendo que a coisa está, o barulho, às vezes o barulho é ensurdecedor e nós vamos passando. É como um motor que já fundiu e nós estamos acelerando o carro para ver se vai chegar um momento que vai explodir. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, queridos, nós temos um mestre que nos ensina agora o conceito real. A real intenção do legislador no que toca à verdadeira justiça. Bom, mas hoje nós não temos juízes. Quisera eu, ou quiséramos nós, que estivéssemos ainda debaixo, seguindo aí à risca todas essas instruções. Agora, o fato de não estarmos seguindo, o fato de termos desvencilhado da vontade primitiva de Adonai lá atrás, o nosso povo assim o fez, e por consequência nós, não nos exime, não vai nos isentar de cumprir os princípios da própria palavra, da própria instrução. E hoje, obviamente, a nossa vida ela é pautada pelo mesmo princípio, ou seja, o conceito de reta justiça está em Devarim, capítulo 6, verso 25, e nós vamos continuar seguindo o capítulo 6, verso 25. Bom, quem são os juízes, então, hoje, afinal de contas? Todos aqueles que estão imbuídos de apregoar a mensagem e de conduzir alguém no reino. E digo, essa responsabilidade ela é de todos nós. De todos nós. É óbvio que o Eterno ele estabelece uma hierarquia, mas isso também não isenta a todos, como discípulos, como co-herdeiros em Yeshua, de fazermos a nossa parte. E aliás, quando eu falo isso, eu sempre lembro dos covardes. Eu falava com a minha esposa, eu falei assim, olha, eu sinto tanto, mas tanto, que as pessoas não têm coragem de falar aquilo que elas teriam que falar. Não tem coragem, isso é covardia. E os covardes não herdarão o reino. Quantas vezes nós vemos uma pessoa fazendo algo errado, indo para o buraco e, mas se eu falar isso, o irmão vai ficar com raiva de mim. Mas o irmão ele é um pouco sensível. Esse irmão ele é uma bênção para as outras coisas, eu posso perder esse irmão. Gente, misericórdia. Conforme Yeshua falou, não nos preocupemos com o físico, com a aparência, com a presença física. Preocupemos-nos também com o aspecto espiritual. Porque o Eterno, se o Eterno rejeitar espiritualmente, o corpo já não vai servir para mais nada. Então, queridos, nós somos carentes disso, de lealdade, de honestidade.
Ah, mas você tem um jeito muito duro de dizer. Tudo bem, vamos mudar o jeito. Né? Mas o fato de o jeito estar errado não significa que o conteúdo está errado. É óbvio que tudo tem que ser ajustado no próprio conceito de justiça. Né? Agora, na condição humana, muitas vezes nós exageramos um pouco no modo, não significando, contudo, que o conteúdo esteja equivocado. Agora, se houver equívoco no conteúdo, é óbvio que nós precisamos uns dos outros para fazer a adequação. Ninguém pode, ao argumento disso ou daquilo, deixar de falar. Ninguém pode deixar passar algo que é crucial, né, para a vida dela e para a vida de outros, né, dentro daquilo que ela ouviu, para saber se de fato aquilo está em consonância, se está casando certinho, se está encaixando nos princípios que Adonai nos deixou. Então, queridos, mais uma vez, né, enfatizando aí o conceito de congregação, de corpo, de carral, né, de coletividade. Se nós não fizermos isso, nós seremos responsabilizados. Já li N vezes vários textos que falam sobre isso. Né? Se nós virmos um irmão numa determinada situação e não falarmos, nós seremos culpados por aquilo que está acontecendo. Porque quando nós falamos, tem a possibilidade da pessoa mudar, e se ela muda, né, há um reajuste no reino. Agora, se ela não muda, deixa de ser problema nosso. Por quê? Porque ela foi avisada. Então, aquilo que nos competia, nós falamos. Então, nós não podemos nos acovardar, nós temos que ser cidadãos, atalaias do reino, cumprindo aquilo que o Eterno nos delegou. E é um papel importante, queridos, porque tudo passa pelo conceito de reta justiça. E aí, o que o mundo romano nos ensinou? Que nós não devemos julgar. Não, quem é você que julga o seu irmão? Não é isso que a palavra diz? Não é isso que Yeshua disse? Enfatizei isso no estudo do ano passado. A pessoa fala, não, mas ninguém pode julgar o outro. Como não? Como não? A palavra determina o julgamento, só que é o julgamento segundo esta reta justiça. E o que Yeshua condena é aquele que está com uma trave no olho e vai tirar um argueiro, um cisco microscópico no olho do irmão. É isso que Yeshua condena. Eu estou enxergando aqui algo imperceptível no olho do Evandro, mas eu estou falando, Evandro, o seu olho está com um problema aí, você está com algo que está obnubilando a sua vista. Aí ele olha para mim e fala, mas peraí, como que você está vendo? Você está com uma trava no seu olho, você está com tudo coberto. Então é esse tipo de coisa que Yeshua condena. Nunca condenou o julgamento segundo o padrão de justiça. É o que está na palavra. Então, queridos, nessa porção contém instruções fundamentais para a constituição e organização de um sistema coletivo absolutamente rígido e santo, de acordo com a vontade daquele que instituiu. Então essa é a nossa função, de elaborar isso, de praticar isso. O primeiro requisito é a imparcialidade, é uma justiça imparcial. Imparcial, o que é isso? Nós sabemos que um dos princípios elementares de julgamento é a imparcialidade. Eu gosto do Maxwell, então porque eu gosto dele, eu vou dar um tratamento diferenciado para ele. Não, eu tenho que ser imparcial naquilo que a palavra tem que ser executada, não importa quem seja. Então isso o primeiro requisito é da imparcialidade. Não podemos mostrar favoritismo, porquanto no verso 19 declara, não torças a justiça, não farás acepção de pessoas, não tome suborno, porque o suborno cega os olhos.
chega aqui, me dá um presente, e aí, porque me deu um presente, aí agora eu fico privado de admoestá-lo. Não, nunca, nunca. Hipótese alguma. Pode continuar a trazer presente. Mas nunca isso será motivo para que eu não admoeste. Por quê? Porque não posso fazer acepção, eu não posso ser parcial. Nós não podemos ser parciais de um modo geral. E isso, queridos, é a base. Se nós não cuidarmos dessa base, desse alicerce, tudo que for construído em cima, vai chegar um momento que vai ter que desfazer tudo. É aquele caminho de volta, vê onde caíste. É um caminho de volta. Quanto mais longe formos, pior será o retorno. Vai ser mais árduo. Poderia ser tão simples. Eu dei um passo errado. Opa, você deu um passo errado. Nossa, que bênção que você falou isso comigo agora. Eu estou bem próximo, deixa eu voltar um passo. Agora a pessoa anda quilômetros e quilômetros e quilômetros. E depois, conforme eu disse, ela quer dar um salto para o outro caminho. Não tem jeito, ela vai ter que voltar. Fazer todo um trajeto de volta, corrigindo, retificando, para pegar a rota correta. E aí, queridos, é aquilo que eu disse, essa porção, apenas com o conceito de justiça, dentro do que a própria Torá determina. Aqui, sem entrar em pormenores, por exemplo, aqui fala de estabelecimento de tribunais, pena de morte, a questão de quando uma testemunha é confiável ou não, a questão da idolatria, que é tratada nessa porção também, a questão de nomear um rei. Tudo isso é tratado nessa porção. Mas quando nós compreendemos o conceito, só o conceito de justiça, e que o conceito de justiça é a base sobre a qual tudo será edificado, só isso aí, para nós, já está de excelente tamanho. Só isso fará com que acertemos nas providências posteriores que temos que tomar. Em Deuteronômio 16, 25, então nós percebemos ali o conceito do próprio Elohim, do próprio Deus, deixando claro para nós do que se trata. Conforme eu já disse, não é um conceito que nós podemos alterar, não é algo que eu posso ignorar e tentar dar um outro viés. Isso não é possível. E foi exatamente isso que Yeshua fez. Não vim para revogar, para abolir, para abrogar. Eu vim para tornar tudo isso pleno, dar plenitude. Esse é o objetivo, é de encontrarmos a plenitude da vontade do Pai em cada mitzvah. E assim cumprirmos todos os mitzvot. Interessante que 1 Coríntios 6, 2 fala: vocês não sabem que o povo de Deus julgará o universo? Exatamente. Yeshua deixa claro lá em Mateus. Ele deixa claro que os discípulos, os apóstolos, julgarão as 12 tribos. Julgarão as 12 tribos. Então, por quê? Porque eles entenderam a mensagem, estamos sempre falando disso, uma história de começo, meio e fim. Eles estavam ali envolvidos, engajados, num relacionamento real e perceberam o time. Opa, o Messias veio. Opa, cumprimento de profecias. Olha, e o coração ardendo, o coração queimando. Não perderam o time. Entraram na onda daqueles que enxergaram o cumprimento da promessa de Adonai. Que primeiro fez a humanidade lá em Gênesis 3, e depois, obviamente, passando por Abraão, e ali ele estava consumando todas as promessas dele. Mas quem tem a reta justiça hoje, né? Exatamente. Então a reta justiça, para quem segue os exemplos, os ensinamentos de Yeshua,
como ensinamentos plenos, não apenas letra, não se trata mais de apenas letra, é por isso que Paulo fala, né, não na caducidade da letra, mas muito além dela. Muito além dela, foi o que eu disse agora há pouco. Né? Nós lemos e não percebemos o real significado, a real gravidade ou seriedade do próprio texto. É porque se nós enxergássemos essa seriedade, ou quando nós enxergarmos, nós mudamos a nossa conduta. Opa, eu estou aqui, eu estou vendo que eu estou alterando alguma coisa. Né? E nós sabemos que é um mandamento, que nada pode ser acrescentado e também nada pode ser tirado. Eu não posso pretender tirar algo da Torá para beneficiar o Evandro, para beneficiar o Gustavo, ou quem quer que seja. Também não posso acrescentar nada para impor um jugo maior sobre quem quer que seja. Ou seja, existe uma baliza perfeita. Né? E essa baliza, Yeshua deixa muito claro para nós, né? Que é depender e obedecer plenamente o Pai. Então esse é o sistema de justiça que nós buscamos, né? E certamente será o sistema de justiça que vigerá no mundo vindouro. Então todos sabem aí que haverá um milênio onde Yeshua governará durante 1000 anos. E qual que será o sistema de justiça? Esse mesmo sistema de justiça. Nunca mudou e nunca mudará. E Yeshua deixa isso muito claro. Enquanto houver céu e terra, ou céus e terra, nada passará da Torá até que tudo seja cumprido. Inclusive com o cetro de ferro. Isso aí já deveria ser o suficiente, né? Exatamente. Porque como se espalha um evangelho que se espalhou, né? Colocando algo que Yeshua não disse, né? Exatamente. E para esse estudo, queridos, dessa porção, eu fiz questão de pesquisar, eu sempre falo aqui, né, eu falei agora há pouco, da questão dos rabinos, dos ensinamentos e tal. E falei também que tudo que estiver de acordo, nós vamos considerar e vamos respeitar. Né? Então eu fiz uma pesquisa no Talmud, no Midrash Rabbah, no Zohar, acerca desse assunto específico. E olha que interessante, Talmud, em Sanhedrin 16b, diz que a nomeação de juízes, ela deve se dar no meio de pessoas justas. Pessoas justas. São pessoas justas. Né? O conceito de justiça para nós hoje aqui, no sentido de ser justo, é ser justificado por aquele que efetivamente tem o poder de nos justificar. Né? E aí, mais uma vez, para passar pelo conceito de justificação, nós temos que ir lá em Isaías, que é a Haftará de hoje, Isaías capítulo 53, versos 11 e 12. Isaías 53, queridos, abram lá, deixa eu gastar uns 2 minutinhos aqui, só para isso ficar mais claro. Isaías 53, versos 11 e 12. Diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. Alguém tem uma tradução para essa expressão, com o seu conhecimento, que não seja esta? Porque eu tenho a tradução fiel aqui, mas eu estou querendo saber se alguma Bíblia aqui tem um conceito diferente, só a expressão com o seu conhecimento. A minha está assim: devido à dor de sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com entendimento, livrará de culpa aos justos, porquanto ele é servo de muitos. Ok. E levará os pecados deles. Isso, olha aí. Então, aqui está claro, né, de que se trata. Nós entendemos que essa profecia se aplica ao Mashiach Yeshua. O nosso povo, sobretudo aí da linha ortodoxa para cima, né, eles entendem que aqui se refere a Israel. Só que não pode ser Israel,
Não pode ser Israel. Por que não pode? O capítulo 53, gente, ele é crucial para a nossa emuná. Crucial. No verso 9, olhem o verso 9. Por que não pode ser Israel? Por que não pode ser a coletividade? Veja bem, designaram-lhe a sepultura com os perversos. Como assim? Mas com o rico esteve na sua morte. É agora que me interessa. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Como que isso aqui vai se aplicar a Israel? Que nunca fez injustiça? Como assim? O que é injustiça? Qual é o conceito de injustiça? Nós temos o conceito de justiça, obviamente, e injustiça é tudo que não se enquadra no conceito de justiça. Se justiça se refere à obediência plena aos mandamentos, e injustiça se refere à desobediência, óbvio. É a destruição do templo também, a causa foi o pecado de Israel? Exatamente, não. Todas as punições foram decorrência dos pecados, da desobediência. Agora, como isso se aplica a Israel nesse aspecto? Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca, como assim? Então, assim, isso é terrível. Fazer uma interpretação, é forçar demais uma interpretação dessa. E aí no verso 10 fala: agradou a Adonai moê-lo, fazendo-o enfermar. Enfermar, gente, o fez enfermo. Enfermo por quê? Qual a causa? Exatamente, pecados. Veja bem, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade de Adonai prosperará nas suas mãos. E aí sim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, meu servo justo, com a sua sabedoria, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Melhor encaixe do que isso aqui também é impossível, no que toca ao papel messiânico de Yeshua. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui olhar no Talmud, no Midrash Rabbah, no Zohar, todos eles admitem isso aqui, essa profecia, para apontar o Messias. Só que aí é o seguinte, a gente vai lendo, né, e na literatura fala assim, aí depois que eu li, eu falei assim, puxa vida, se eles mesmos admitem essa profecia como sendo de cunho messiânico, por que então que agora eles estão negando? Aí vem um mas esse não é o entendimento majoritário entre a linha ortodoxa, racídica, etc. Opa! Então, já vinha um entendimento de que Isaías 53 se aplicava ou se aplica ao Messias, não importando aqui, não estou falando de Yeshua, estou falando do Messias, que para nós é Yeshua, óbvio, mas eles admitem isso, mas não conseguem enxergar Yeshua no cumprimento dessas profecias. E quando eu li aqui, só o verso 9, gente, só o verso 9, designaram-lhe a sepultura com os perversos. Yeshua foi crucificado com 2 bandidos, sendo que um se arrependeu e tal, enfim. Mas designaram-lhe a sepultura com os perversos, com o rico esteve na sua morte. Papel de José de Arimateia aqui. Posto que nunca fez injustiça, aí agora sim se aplica exatamente a ele. E Pedro fala disso lá na carta. O qual não cometeu pecado, ou seja, nunca praticou uma injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E aí, queridos, então, voltando aqui para o Talmud, por exemplo, o Talmud fala que essa nomeação de liderança, de juízes, aquele que vai julgar segundo a reta justiça, tem que ter um padrão de comportamento
visivelmente adequado para essa finalidade. E aí, lá na Brit Hadashah, nós temos Paulo, né, falando com Tito, falando com Timóteo, falando com Filemon, com todas as cartas dele, são cartas de orientação de como constituir alguém para exercer um trabalho para o reino de Deus. Os requisitos estão ali, são os próprios requisitos de juízes. Por quê? Porque qualquer pessoa que se envolve na obra do reino, né, de certo modo, o papel fundamental é conduzir outros para o reino, não é outro papel. Né? Eu não posso dizer que o Eugênio é tesoureiro, né, apenas para cuidar de finanças. Não, ele é tesoureiro para conduzir outras pessoas para o reino. Né? Ele está aqui colaborando de uma forma, mas o ponto central, fulcral, é conduzir as pessoas ao reino. Esse é o papel de todos os envolvidos na obra de Adonai. Midrash Rabbah explora a ideia de que os juízes devem ser constituídos entre aqueles que têm temor de Adonai. Temor de Adonai. E sabem como aplicar, né, a verdadeira justiça, esse conceito de justiça. Então, ou seja, é alguém que não apenas detém o conhecimento, mas sabe pôr em prática. O Zohar, diz assim, embora seja mais focado em questões místicas, né, espirituais, uma observação que se faz, né, a pureza religiosa e espiritual, ela deve ser mantida. Por quê? Porque o conceito de justiça, e o Zohar fala disso, né, o conceito de justiça ele é para além do nosso mundo aqui. Ou seja, né, a justiça é aqui aplicada, mas para que a ordem celestial e espiritual seja mantida. Então, ou seja, está num patamar transcendental, imaterial. E nesse aspecto é fantástico. E aí, queridos, tem vários, os principais nomes, né, que são envolvidos ali, né, nesses segmentos. Eu não vou mencionar para não me alongar demais, mas são comentários interessantes que na segunda-feira, né, eu posso detalhar. Na segunda ou na quarta? Na segunda ou na quarta. Vamos conversar sobre isso. Então, queridos, conquanto nós nos valhamos aí de todos esses materiais de consulta, o material mais importante que temos, né, é a própria palavra de Adonai, a Torá, e a mesa posta diante de nós hoje, né, o nosso Shuran Aruch, sem dúvida alguma, é a Brit Hadashah, né, vivenciada pelos apóstolos e discípulos, aqueles que conviveram com Yeshua, pegaram a essência da vontade do Pai, da forma como Yeshua ensinou. Tanto é que a ordem de Yeshua é para que façamos discípulos, não é para fazermos seguidores, é para fazermos discípulos. E fazer discípulo não é uma tarefa fácil. Fazer discípulo é vem e vede. Né? É relacionamento. É mais uma vez a importância da congregação, a importância do corpo. Que o Eterno nos capacite, queridos, que possamos buscar aí a real essência desse conceito de justiça, né, e que efetivamente, né, seja uma pauta diária na nossa vida, né, para que ao final aí nós sejamos aprovados. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom.